Bom, então nós estamos seguindo aqui uma linha do tempo. A gente iniciou lá no checklist de pré-verificação. Depois do checklist, se tiver tudo certinho lá, a gente faz o nosso contrato de prestação de serviço. E se tudo correr bem, a gente para por ali no contrato. O nosso contratado cumpre aquilo que está combinado no contrato, está tudo certo, a gente faz o pagamento, eles emitem a nota fiscal e está tudo certo. Mas o nosso sistema aqui, né, o nosso jeito de fazer a gestão de contratados prevê os tropeços que a gente tem no meio do caminho. A gente deve estar preparado para isso. Se o nosso contratado não cumprir o que está no contrato, o nosso pessoal de coordenação, que é o mestre de obra, e o pessoal de supervisão, que é o escritório de engenharia, vão identificar isso no meio dessa jornada aí e vão avisar a gente. Bom, diante disso, a gente notifica, a gente faz uma notificação de quebra de contrato, que foi a notificação que nós vimos aí anteriormente. E nessa notificação de quebra de contrato, então, a gente prevê lá, identifica o item do contrato que não foi cumprido, prevê uma data para poder fazer o reparo, né, arrumar aquilo que estava errado, para o nosso contratado poder se ajustar. É um ajuste de conduta ali, né? Se isso não der certo, a gente tem então a notificação de rescisão contratual, que nós vimos também, é um outro instrumento. Então a gente vem nessa tratativa, desde o contrato e o monitoramento da execução do serviço. Se o nosso contratado não arrumar aquilo que a gente identificou e notificou ele através da notificação de quebra de contrato, nós, né, depois daquele tempo previsto, a gente faz então a notificação de rescisão contratual, que nós vimos aí também. Depois da notificação de rescisão contratual, a gente tem um distrato. Lá na rescisão contratual, a gente prevê data para encerramento e tudo mais. E no processo de distrato, é a forma com que a gente encerra esse contrato, então, é o que a gente vai ver agora. A gente tem um instrumento para isso. Tá? Aqui, o distrato do contrato de prestação de serviço, qualificação das partes, contratante, distratante e a contratada, distratada. As partes acima qualificadas têm entre si de forma justa e acordada o presente instrumento particular de distrato do contrato de prestação de serviço que nós firmamos na data tal, identificando a data aqui, ficando aceito pelas cláusulas abaixo descritas. Mais uma vez, lembrando que é muito importante fazer isso junto com a assessoria do nosso pessoal de RH e a assessoria do advogado, ok? As partes concordam em rescindir o contrato de prestação de serviço celebrado entre elas, cujo objetivo era a execução de X pela contratada distratada no canteiro de obras localizado no endereço tal. Aqui a gente descreve a execução dos serviços e aqui o endereço do canteiro de obras, que a gente vem seguindo desde a elaboração do contrato. Término da prestação de serviço. A contratada distratada declara ter executado seu serviço até a data X, encerrando definitivamente suas atividades relacionadas ao contrato hora destratado. Remuneração e compensação rescisória. Em razão da rescisão do contrato, a contratante distratante obriga-se a pagar à contratada distratada os seguintes valores: X reais, valor por extenso aqui junto, a título de remuneração pelos serviços já prestados. Então a gente faz uma medição do que foi feito nesse período e aqui é o momento da gente acertar. Por que é importante ter esse documento de distrato? Porque já que não cumpriu o contrato na íntegra, o pagamento não vai ser aquele acordado no contrato. A gente precisa manter registro disso. E a gente registra isso no distrato. Por que foi menos? Porque as razões estão descritas tanto na notificação de quebra quanto na notificação de rescisão e encerra aqui no distrato. Também tem um valor a título de compensação rescisória, conforme previsto no contrato principal e legislação aplicável. E eu deixei grifado em vermelho aqui. Esse item 2i, somente é aplicável se a rescisão for por parte da contratante, sem processo de notificação ou por outro motivo. Então, se a gente encerra o contrato tem multa. A gente tem aqui, então, na figura do distrato, uma compensação rescisória que a gente tem que pagar. O pagamento será efetuado por meio de transferência bancária no prazo de X dias a contar da assinatura do distrato. Da quitação. Uma vez obedecidas as condições estabelecidas no instrumento, as partes declaram-se plenamente quitadas em relação às obrigações consignadas no contrato principal, renunciando a qualquer direito de cobrança ou indenização presente ou futura por motivos relacionados ao contrato hora destratado e aos serviços profissionais prestados.
Aqui tem uma coisa importante. Uma vez obedecidas as condições estabelecidas nesse instrumento, as partes declaram-se plenamente quitadas em relação às obrigações consignadas no contrato principal, renunciando a qualquer direito de cobrança. Principalmente aqui, plenamente quitadas em relação às obrigações consignadas no contrato principal. Por quê? Porque nós não cumprimos o contrato na íntegra. Então a gente chegou aqui em um momento em que a gente vai romper o contrato e para isso a gente formaliza isso aqui nesse distrato. Mas precisa, é como se fosse um termo de quitação aqui mesmo, dizendo, e é do que trata essa cláusula 4 aqui da quitação, em que a gente declara plenamente quitado em relação às obrigações consignadas no contrato principal. Okay? Da confidencialidade e da LGPD, a proteção, as partes reconhecem que as obrigações de confidencialidade e proteção de dados pessoais, conforme previsto no contrato principal, permanecem válidas e devem ser cumpridas nos prazos ali estabelecidos ou de acordo com a legislação vigente, incluindo, mas não se limitando à lei de proteção de dados. Então não é porque o contrato encerrou que as obrigações lá terminaram. Por isso que nós temos essa cláusula aqui. A confidencialidade, a Lei Geral de Proteção de Dados, permanece em vigência de acordo com o contrato, que é o sigilo do negócio. Depois do foro, né, identificação da cidade, as vias assinadas com testemunhas, data, e a gente encerra esse processo contratual, chegando aqui no final, no distrato. Lembrando que se a gente fizer o checklist bem feito, a chance disso aqui acontecer diminui muito. Deixa aqui os seus comentários. Por hoje era isso. Valeu, obrigado e até a próxima aula.